Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar, hoje com um convidado especial, como prometido, para falar sobre campeonatos municipais que já estão aí. Nós já tivemos alguns já realizados, o voleibol, o basquetebol, a bocha que o Piscina Clube deu aula e o campeonato de futsal tão esperado, primeira, segunda, terceira divisão. Hoje nós vamos falar muito sobre isso com ele, Júlio Dornelles, dirigente do Departamento de Esportes do município. É um prazer estar te recebendo hoje aqui. Tá todo mundo, e eu me incluo, na contagem regressiva para o Campeonato Municipal, que não aconteceu no ano de 2020 e que agora retorna com tudo. Sem público, mas retorna com tudo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Bom Dia e ao programa Virando o Jogo. Muito obrigado, eu é que agradeço, pela essa receptividade aqui. E vamos então falar um pouquinho, sobre o nosso campeonato tão aguardado, o campeonato de futsal aqui do nosso município de Erechim. Olha, o pessoal, nós estávamos conversando fora do ar, e o pessoal, como se envolve, a comunidade local, ela se envolve muito com o campeonato municipal. E que bom, eu lembro sempre do ginásio São Pedro, que tradicionalmente recebeu muitos jogos. Agora nós teremos a realização do ginásio do Atlântico, e eu parabenizo também o Departamento de Esportes, parabenizei o secretário Neidmar, porque jogar no ginásio do Atlântico já é outro nível. Eu queria que tu falasse um pouco primeiro em relação ao público, porque nós tivemos, e isso é informação, na última quarta-feira, o anúncio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que permite o acesso ao público para os estádios. Mas calma, não vai ter público ainda no Estádio Colosso da Lagoa no domingo, no jogo entre Ipiranga e Oeste, porque precisa ainda de uma verificação da CBF, precisa de um aval da CBF. E daí nós já começamos naquela expectativa, e o ginásio do Atlântico vai ter público nos jogos da Liga Nacional, Municipal. Como é que vai ser a realização? Zero público nesse momento. Eu posso falar do nosso municipal, Da Liga mesmo do Atlântico ainda não. Isso não, eu pergunto do municipal. Mas do municipal não teremos público por enquanto, Então, exige uma grande leva de ajustes para que isso aconteça, E como a gente montou já esse quadro pensando nessa pandemia e que não tem público, não é permitido o público, Então, no momento, ainda é público zero, Para o campeonato municipal, então, apenas quem estará na súmula, escrito ali, que vai poder entrar no ginásio, E também a imprensa, devidamente cadastrada conosco lá no departamento anteriormente, Porque alguns das equipes gostam de levar lá o pessoal para tirar foto, para fazer filmagens, ou até apresentar ao vivo lá através dos celulares, que hoje é uma máquina muito fácil, de fazer transmissões. Então, com a credencial, a gente vai permitir que entre, apenas para o jogo daquela equipe. Entendido. Então é bom deixar isso explícito, porque também nós temos que entender, ter o entendimento que nós estamos atravessando esse momento da pandemia e que é preciso tomar muito cuidado. Eu acho que só a realização do municipal já é algo louvável que tem que ser valorizado, O pessoal já podendo competir, isso já é o que, pelo menos para mim, já é de grande valia. Então, mesmo se daqui a pouco começar a ter público no jogo do Ipiranga, do Atlântico, o campeonato municipal permanece sem público, é isso? Sim, como a gente montou todo ele, baseado nisso, sem público, nós mudarmos agora fica difícil, Até porque vai ser um campeonato curto, Os outros campeonatos era praticamente o ano todo, Tinha ali uma competição de 6, 7 meses, e dessa vez a gente, em pouco menos de 3 meses, aí vamos ter que finalizar o campeonato, Então, a gente optou por não ter público nesse campeonato. Esperamos que para 2022 aí as coisas mudem e aí o público é sempre um bônus a mais para as equipes, dentro do quadro. Com certeza, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não só ser otimista, mas tudo indica, tudo nos leva a crer que tão em breve nós teremos esse retorno gradual do público e depois, por que não, com a totalidade dos interessados. Júlio, nós já temos mais ou menos tudo que mais ou menos organizado. Em relação à arbitragem, em relação a datas. Quando que começa o Municipal de Futsal em Erechim? Bom, nós abrimos as inscrições já há algum tempo, E
infelizmente, algumas categorias não tivemos inscrições o suficiente para realizar, que foi o caso, né, do Mamadeira, né? Também do Master, o feminino também não teve equipes suficientes, né? Mas as demais categorias conseguimos. Temos hoje, na primeira divisão, 10 equipes inscritas, seriam 12, né? A vaga é de 12, mas 2 acabaram não desistindo, enfim, né? Por falta até de atletas, por causa dessa pandemia, inclusive. Na segunda divisão, 11 equipes, né? E aí conseguimos, nas outras de base, inclusive, né? Apenas uma Madeira que a gente não conseguiu equipe. Então, se inscreveu uma apenas, né? Teríamos a previsão de mais uma e com 2 equipes não teria como escrever. Aí resolvemos, então, fazer uma copinha aberta, né? Para poder fazer essa garotada, essa criançada jogar, né? Porque eu fiquei muito triste em saber, porque eu vejo que algumas equipes, alguns que eu conheço até os pequenininhos, estavam aguardando como os adultos, né? A abertura desse campeonato e agora a gente não ia ter. Então, para abrir assim com chave de ouro, eu resolvi fazer uma copinha, né, aberta daí, convidamos outros municípios, né, e aí mais 2 aqui de Erechim também se empolgaram com a ideia, então vamos ter nessa copinha 5 equipes, 3 aqui de Erechim, né, e 2 de fora, uma lá de Carazinho e outra de Marau, e 3 aqui de Erechim. Claro, claro, claro. Nós vamos deixar para a nossa reta final, agora 17h11, para falar sobre essas 3 divisões, esmiuçar um pouquinho mais para o pessoal que está aguardando dos municipais. Mas, então, essa Copa Mamadeira, que é o Sub-7. Eu até vou mandar um abraço para o professor Maicon, do CT Carlos Lemos, que é um dos profissionais que está à frente também, junto lá com a escolinha, desses atletas, da criançada, né? E que bom, que baita notícia nós temos, então, que vai haver, se não a nível municipal, vamos expandir, e vai ter, então, essa copinha, Copa Mamadeira, que vai ser, então, intermunicipal, com 3 times daqui e 2 de fora, isso? Perdão. Isso. Isso 3 aí, né? equipes aqui de Erechim, né? O Ipiranga, o Maico, o professor Maico também colocou lá do CT, e o Mocelim, né? São as 3 equipes aqui de Erechim. E aí as 2 equipes, uma de Carazinho e uma de Marau, lá dos professores, também vão trazer essa garotada para cá. E foi mais ou menos em cima da hora a decisão por organizar essa copinha, como é que funcionou? Logo após ter encerrado as inscrições, que a gente observou que o Mamadeira não ia poder jogar, né? Porque não tinha atletas, equipes suficientes ali cadastradas. Então, eu resolvi, então, fazer essa copinha aberta, conversei com alguns professores, foi muito bem recebida essa ideia, eles adoraram, até porque a criançada, como eu disse, está aguardando, né? Então, resolvemos fazer essa copinha, né? Vamos fazer algo inédito, inclusive, né? Além da premiação normal, que é de 1º, 2º e 3º lugar, com medalhas para todos os atletas. A gente vai premiar também, que é bem óbvio, que é o melhor, o artilheiro e o goleiro menos vazado. E como novidade, então, a gente vai dar uma medalha de participação para todos os atletas que não ficarem entre os 3 primeiros, né? Mas não como escrito lá na medalha participante, não, como 4º lugar. Então, quem não ficar em 1º, 2º e 3º, todos os demais vão ficar em 4º e vão ganhar uma medalha nossa aqui do município, né? Para valorizar essa criançada que está chegando aí com tudo. Com certeza, valorizar esses que ajudam e que contribuem, que são grandes incentivadores do esporte, porque não começa lá no adulto, uma vez jogou no fraldinha, numa madeira, e depois foi evoluindo. Grandes atletas hoje que nós temos aí, o campeonato veteranos, que a grande maioria tem algumas passagens. O que dá para falar do veteranos? Que são 6 equipes, todos contra todos. Não vamos ter o Master, mas vamos ter o Veteranos. E eu, um abraço para os meus amigos que vão jogar lá do ginásio do Palhoça e vão treinando. Os treinos já começaram já no mês de agosto. Desde julho tem o pessoal lá se preparando para o Municipal Veteranos e também o Livre. O que dá para dizer sobre veteranos, assim, de longe, olhando para as equipes? Olha, o veterano, assim, a gente fala com muito carinho, porque, como tu mesmo falaste, né,
alguns deles já passaram lá pela base, lá pelo Mamadeira e hoje são veteranos. Então, ao longo dessa trajetória toda, eles vieram adquirindo, além da experiência, né, e o convívio com o futebol, aprendendo que o melhor de uma competição, né, é o fazer amigos, né? Porque eu sempre digo para eles nas reuniões que a gente já teve com todas as divisões que tem que ser bom para todos. Tem que ser bom para o público que está assistindo, né? Que ia aos ginásios, assim, as famílias iam assistir. Com certeza. Tu falou do São Pedro, que era lotado sempre, né, de famílias. Então tem que ser bom para quem está assistindo, bom para quem está jogando, bom para quem está arbitrando, né? E bom para nós que estamos organizando, né? E o veterano dá para dizer assim, ó, que das categorias é a mais bacana, mais fácil de trabalhar, porque eles já vêm com essa concepção, já vêm com essa mentalidade, com esse aprendizado já lá desde uma madeira, né? Com certeza. E também, além disso, o desfile de alguns até que já passaram por equipes profissionais. Então, o veterano é uma das categorias que eu mais tenho apreço. Um abraço para o Cid, meu amigo, que já teve essa experiência com o apito, que é difícil também, mas nesse sentido, a Secretaria de Esportes já tem tudo muito bem organizado, até de forma prévia, antes do Campeonato Municipal, muito bem organizado nesse sentido da arbitragem, né? Sim. A arbitragem é licitação, né? Então, é aberto um processo e essa arbitragem que aqui está, ela já vem já da outra administração, né? Então, não houve uma nova licitação, acredito que o ano que vem tenha, mas já vem da outra administração. Então, a gente, quando idealiza o torneio, a gente já tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar na premiação, temos que pensar na arbitragem, temos que pensar no local onde vai ser organizado. E hoje nós, além de termos ali uma pessoa muito competente ali, que nos dá o aval em tudo, que é o secretário Neidmar, né? E está sempre junto conosco ali nas nossas decisões, auxiliando-nos, né, a tomar sempre a melhor direção, ainda tem o CMD, né? O CMD que está sempre nos auxiliando, sempre nos ajudando ali, está 100% conosco. E daí fica um pouco mais fácil de fazer o nosso trabalho. Ainda bem, né, que tem tanto pessoal. Eu sou um dos que sou muito crítico. E eu acho que tem que ser, porque a pessoa que tem um cargo público, independente do nível que esteja, ela precisa cumprir com as suas obrigações. E aqui eu vejo, até cabe um elogio público aqui, que eu fiz, inclusive o próprio Neidmar, que jogar uma competição que é o Campeonato Municipal dentro do ginásio do Atlântico já é muito louvável, porque é um ginásio que tem uma dimensão ótima. Não, na verdade, até o ginásio do Atlântico eu sou suspeito a dizer, porque eu considero como um dos berços do futsal brasileiro. A dimensão ela é profissional, a qualidade da quadra ela é excepcional, e disputar o futsal ali é algo que merece os parabéns. E não só isso, não só no futsal, porque nós tivemos a realização no Municipal de Basquete pela primeira vez, do primeiro Grand Slam de voleibol. Isso. Então, no Municipal, exatamente, mesmo no ano de pandemia, vocês estão dando show, tem que dar parabéns. Verdade, nós conseguimos coisas inéditas esse ano, tá? Nunca teve tantas equipes de basquete inscritas, 7 equipes, parece pouco, mas comparado aos outros anos é muito bom. Nunca tivemos também tantas equipes, foram mais de 300 atletas, tá? Envolvidos no voleibol, né? Então foi assim, nossa, fantástico para nós, né? Olha, eu fiquei impressionado. São mais times jogando basquetebol do que no veterano do qual eu falei, né? Então, que bom. E é o primeiro ano, é teu primeiro ano à frente Isso, é o meu primeiro ano, né? A gente ainda está gatinhando nesse sentido de organização de torneios. Sabemos que vamos errar em algumas coisas, mas queremos acertar muito mais que isso. E o ano que vem a gente quer, então, com a experiência desse ano, trazer algo muito melhor aí para a nossa população erechinense, que merece. Com certeza, disso não tenho dúvida. E com público presente, não só no futsal, nas outras. Primeira divisão com 10 equipes. Reforço que essas duas que desistiram vão ter que brigar por vaga nessa edição ou na próxima, com 2 grupos, né? A segunda divisão são 11 equipes, da mesma forma, e a terceira divisão com 24 equipes. Um pouco diminuto esses números em relação aos inscritos, mas estão aí, né? Verdade. Seriam normalmente 12 da primeira, 12 da segunda,
E na terceira, geralmente, dá mais de 40 equipes, né? Então, a pandemia aí baixou bastante o nível, né, de aderência ao campeonato. Mas vamos fazer o nosso melhor. Com certeza. Júlio, eu agradeço a disponibilidade e então em breve voltamos a conversar. O início do Municipal, semana que vem, na outra? Está previsto para esse mês ainda, né? Terminamos as reuniões e agora a gente já começa a fazer o chaveamento, as tabelas, enfim. E aí já vamos começar com Mas tudo. então, mês de setembro, mês marcado por um feriadinho, que já tem na próxima terça-feira, ainda bem, vamos comemorar, porque o feriado tem que se comemorar mesmo. E Dia da Pátria, né? Tô errado? Não tô. Júlio, muito obrigado pela participação. Então, em breve nós voltamos a conversar com as equipes, com datas, com horários, com tudo bem definido aqui para divulgar também para quem nos acompanha aqui na TV Bom Dia. Eu que agradeço a TV Bom Dia, sempre uma recepção calorosa aqui, sempre sou bem recebido aqui, eu agradeço imensamente. Com certeza. Um abraço para todo mundo que esteve nos acompanhando, o pessoal que é envolvido